Boa noite, estamos ao vivo, 19 horas, estamos ao vivo. Vamos lá, pessoal, vamos chegando para a aula de quinta-feira, 19 horas, no @iacoaching, Instagram. Sejam muito bem-vindos, vamos chegando. Manda um joinha, um coraçãozinho para atrair mais gente. Hoje, como nós vamos falar de física quântica, mecânica quântica, vamos começar a atrair pessoas, né? Vocês vão aprender hoje como atrair as situações que vocês desejam, como atrair pessoas, como atrair aquela pessoa que você não vê há muito tempo e de repente ela volta a entrar em contato contigo. Muito bem, vamos lá, pessoal, vamos entrando. Quinta-feira, 19 horas, nossa tradicional aula, quarta aula. A primeira aula foi reconstruindo sua autoimagem para o sucesso e resultados. A segunda aula foi o poder da mente subconsciente, parte 1. A terceira aula, que foi semana passada, foi o poder da mente subconsciente, parte 2. E hoje, para concluir essa base sobre a mente consciente e a mente subconsciente, vem a parte 3 e vamos encerrar esse assunto no poder da mente subconsciente, na visão da física quântica, ou como alguns gostam de chamar, mecânica quântica, e rompendo paradigmas, né? Pergunta que muitos fizeram ao longo dessas 3 primeiras aulas: como romper esses paradigmas, como nos livrarmos de velhos paradigmas, velhas crenças, velhos traumas, velhas verdades, né, que já não são mais verdades hoje em dia, hábitos indesejados, crenças limitantes, ideias fixas, ideias sabotadoras. Como eliminar isso? Então, hoje nós vamos fechar o conhecimento básico de mente subconsciente, usando a visão agora da física quântica. Vocês vão amar, vocês vão ver que vocês são verdadeiros bruxos. Todos nós somos bruxos aqui, do bem, tá? Bruxinho do bem, bruxinha do bem, bruxão do bem, todos do bem, né? Quando eu falo isso para os meus clientes, eles se assustam. Não, calma, é o bruxinho do bem. Nós temos um poder maravilhoso que nós mesmos não sabemos. Por quê? Não é ensinado em casa, não é ensinado na escola, não é ensinado em lugar algum. E esse cérebro maravilhoso, essa máquina fantástica, não vem com um manual de instruções. Você compra um automóvel, vem manual de instruções. Você compra um micro-ondas, vem manual de instruções, um computador, um celular e assim por diante. Você recebe essa máquina fantástica, que é o cérebro, uma das coisas mais complexas que existe nesse nosso planeta, nesse nosso mundo, e não vem o manual de instruções. Você passa por uma criação dentro da tua família, passa por escolas e mais escolas, estudos, faculdades, graduação, pós-graduação, doutorado, e nunca te ensinam de verdade como que funciona essa máquina maravilhosa. É por isso que apenas 5% das pessoas no planeta são bem-sucedidas. As outras 95% correm atrás. E mais, olha, 2% da população mundial detém 97% das riquezas do planeta. Por quê? Porque simplesmente esses 2% da população mundial, seja intuitivo ou através de estudos, aprenderam a usar essa máquina maravilhosa que é o cérebro, aprenderam a usar de verdade o poder da mente subconsciente e resultados, né, eles obtêm dia após dia. Então apenas 2% detém 97% e outros 3% são bem-sucedidos, mas eles não estão detendo as riquezas no mundo. A riqueza do mundo, 97% das riquezas do mundo está na mão de 2% da população mundial. Porque justamente em função desse poder. Vamos entrando, pessoal, vamos entrando. A Leila também está aqui ao meu lado hoje, como sempre. Ela vai estar lendo as perguntas, vai estar lendo as observações. Por favor, mandem suas perguntas, mandem suas observações. Nós vamos ter uma aula. Aula não é vídeo, não é palestra, não é live, não é entrevista,
né? Não é programinha de entrevista, isso aqui é aula. Aula não é passiva, tá? Não é podcast. Aula não é passiva, podcast é passivo. Assistir um vídeo é passivo, assistir uma palestra é passivo. Aula não é passivo, por isso que a gente aprende mais na aula do que assistindo um filme, ou lendo um livro, ou assistindo uma palestra. Por quê? Porque a aula você tem que ouvir, pensar, escrever e perguntar. Quanto mais perguntarem, mais o aprendizado fixa na nossa mente e também está ajudando aos demais da classe. Pessoal, aqui embaixo, olha, aqui embaixo tem um aviãozinho, desenho de um aviãozinho, como se fosse aquele aviãozinho de papel. Manda esse aviãozinho para os seus amigos agora. Vamos encher essa classe virtual. Quanto mais pessoas tiverem acesso a esse conhecimento, melhor será a nossa vida, melhor será o nosso rol de amizades, melhor será o local onde nós estamos inseridos, melhor será o universo ao nosso redor. Esse aviãozinho aí embaixo, manda um aviãozinho aí para os amigos, se vocês puderem, cada um mandar pelo menos para 3 amigos, vamos encher essa sala para dar uma força para essa aula, para que essa aula tenha bastante energia, já que hoje o tema é o poder da mente subconsciente na visão da física quântica. Nós vamos falar de energia, nós vamos atrair tudo o que nós quisermos. Muito bem, quantas pessoas, Leila, agora? Vamos lá, pessoal, estamos com 9, se cada um de vocês mandarem 3 aviãozinhos, a gente já entra aí com 27 e a gente já começa a nossa aula, mais 30 segundinhos e vamos estar começando a nossa aula para não perder muito tempo. Vamos lá? Muito bem. Começando então, vamos fazer uma revisão rápida. Primeira aula, mas uma revisão bem rápida, tá? Só para vocês lembrarem. Muito bem, primeira aula. Reconstruindo a autoimagem para o sucesso e resultados. Então eu expliquei para vocês na primeira aula que nós vivemos num mundo lindo, um mundo abundante, um mundo maravilhoso, um mundo equilibrado, um mundo justo e infelizmente ainda existe um grupo de pessoas, uma parcela grande da população que tem uma percepção errada de mundo, que o mundo é escasso, que o mundo é ruim, que o mundo é difícil, que ganhar dinheiro é difícil, que tem que vender o almoço para comprar a janta. Infelizmente uma grande parcela da população mundial vive nessa mente de escassez. Ainda nessa primeira aula eu falei para vocês que as pessoas querem mudar o externo e não olham para o interno. O empresário quer mudar os resultados da empresa, quer mudar os negócios, as pessoas querem mudar seus resultados nas relações, mas querem que mude de fora para dentro e que nós temos que olhar para dentro. Querer mudar o resultado sem mudar o interno, eu até falei na primeira aula para vocês, é como se eu quisesse mudar o reflexo do espelho sem mudar a minha aparência física, é impossível. Então, o empresário, a pessoa, o profissional, seja de qual área, qualquer área, para ele mudar o resultado, ele tem que antes olhar para dentro, encontrar aquele eu superior, encontrar aquela força invisível do impulso interior que eu gosto de chamar. Então, eu havia dito nessa primeira aula para vocês que para chegar de um lugar ao outro, né, você está aqui, é a data de hoje, para você chegar na onde você quer chegar no futuro, nós precisaríamos em primeira mão saber onde você está. Foi então que eu dei essa ferramenta de programação neurolinguística para vocês, onde vocês colocaram ali uma nota para a realidade daquele momento, para todas as áreas da sua vida, e a média dessa nota representava a sua autoestima, a sua autoimagem. Depois eu passei uma segunda ferramenta de PNL para vocês, que era imaginar você sendo nota 10 em cada uma dessas áreas e listar como seria. No final, expliquei a vocês que essa lista de como seria estar nota 10 em cada uma dessas áreas seria a sua lista de atividades que você precisaria priorizar e a cada dia ou a cada momento da vida dar atenção para cada um daqueles itens. Eu estou só fazendo um remember aqui, um flashback, tá? Tem que ser bem rapidinho para não consumir a aula de hoje, que o tema é muito bacana. É o poder da mente subconsciente na visão da física quântica. Então,
Quem não lembra, ou quem ficou com alguma dúvida da primeira aula, ou quem não assistiu a primeira aula, é muito bacana. Entra no canal do YouTube, é IA Coaching ou José Carlos Adamoli Júnior, tanto faz, José Carlos Adamoli Júnior ou IA Coaching. Entra lá no canal do YouTube, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, e todas as aulas estão lá na íntegra. Dá para você pôr na televisão da tua casa, para tua família assistir, e ainda colocar naquele ponto que ficou dúvida ou que você não conseguiu anotar, ou até mesmo para quem não assistiu a aula, poder assistir novamente. Um aviso, eu havia dito que hoje nós teríamos a live simultaneamente, a aula ao vivo, simultaneamente no Insta e no YouTube. Por problemas técnicos não foi possível fazer hoje ao vivo a mesma aula simultaneamente no Instagram e no YouTube. Vamos ver se a partir de semana que vem a gente consegue. Mas eu me comprometo com vocês o seguinte: a aula vai terminar às 8 da noite, quando for 9 horas, ela vai estar disponível no canal IA Coaching do YouTube, ou o canal José Carlos Adamoli Júnior do YouTube, tanto faz, é o mesmo canal, qualquer nome você encontra ele. Vai lá, se inscreve, ativa o sininho, que é o sininho das notificações. Quando eu disponibilizar a aula, você recebe a informação direto no seu e-mail, no seu tablet, no seu smartphone, no seu computador. Então, mas precisa se inscrever e precisa colocar o sininho. Se gostar, deixa um like e compartilha. Como eu disse, ao você compartilhar conhecimento, ao você compartilhar coisas boas com as pessoas, o universo retribui conhecimento e coisas boas para você também, tá? Então, aí na primeira aula, foi isso que eu passei para vocês. Expliquei que para cada uma daquelas áreas da vida nós temos um piloto automático, né? Usei esse exemplo, essa metáfora, que vai sempre corrigir a sua rota. Se o seu piloto automático diz que você tem que ganhar 50 mil reais por ano, se acontecer um acidente de no primeiro semestre você já ganhar os 50, você vai se auto-sabotar para no segundo semestre não ganhar nada, porque o seu piloto automático está setado, está regulado nos 50. Então isso foi o tema da primeira aula. Depois nós fomos para a segunda aula. A segunda aula nós já entramos no poder da mente subconsciente, parte 1, e foi quando eu dei esse modelo, o modelo de acordo com o Dr. Thurman Fleet, médico estadunidense da cidade de San Antonio, do Texas. Em 1934, ele desenvolveu esse modelo de desenho, de esquema ou de gráfico para discutirmos sobre mente, onde a esfera maior acima representa nossa mente e ela é dividida em mente consciente e mente subconsciente, e a esfera menor representa o nosso corpo, e aquela bolinha dentro da esfera menor representa o nosso cérebro, onde o nosso corpo, fazendo uma analogia a um computador, representa o gabinete do computador, o cérebro, o HD do computador, e a mente representa o software. Para nós aqui, da psicologia positiva, da clássica, da PNL, do coaching, a mente para a gente é o conjunto de programas que nós instalamos no nosso cérebro. Para os místicos, holísticos, para a religião, eu também sou muito religioso e acredito, a mente é a nossa alma, tá? Então, dei esse modelo criado pelo Dr. Thurman Fleet para a gente poder ter a mesma visão, porque se nós não temos a mesma imagem da coisa, a gente não consegue discutir e entender do que está se falando. E eu disse que a nossa mente é um conjunto de programas instalados no nosso HD, que é o nosso cérebro. Só que os programas da mente não são chamados de programas, são chamados de crenças, paradigmas, traumas, conjuntos de hábitos e assim sucessivamente, ideias fixas, ideias sabotadoras e até mais, e tudo mais. Alguma pergunta, Leila? Não. Estamos com quantas pessoas? 16. Muito bem, pessoal, manda um aviãozinho aí para o colega que nós já vamos começar. Manda um aviãozinho para o amigo aqui embaixo, tem um aviãozinho, manda um aviãozinho, convida o amigo para vir participar, porque assim a gente vai começar já daqui a pouquinho, que eu estou terminando de rever
as 3 primeiras aulas, nós já vamos começar a 4ª aula, que é a de hoje, e assim teremos mais gente na sala virtual, e quanto mais gente, mais energia, melhor vai ficar a nossa aula. Dei o modelo mental para vocês na aula número 2, explicando que a repetição espaçada, ou seja, repetir, repetir e repetir, repetir incansavelmente uma frase, uma ideia, uma figura, um sentimento, faz com que isso entre na mente subconsciente e você crie um novo programa, uma nova crença, uma nova verdade, um novo conjunto de hábitos, um novo paradigma, através da repetição espaçada. Foi quando eu, inclusive, dei essa ferramenta de PNL, que é a repetição espaçada, e mostrei que eu mesmo uso muito disso, não só comigo, mas com centenas de clientes que já tive nessas décadas ajudando pessoas. Tem um cartãozinho que eu deixo na minha carteira, onde eu coloco lá: me sinto tão feliz e grato agora que o dinheiro vem para mim em quantidades abundantes através de múltiplas fontes de renda. Tenho inteligência financeira, ganho muito mais do que eu gasto. Esse é um cartãozinho. Ou outro cartãozinho, eu tenho um mantra no verso, que é: pedi e dar-se-vos-á, procurai e acharei, batei e abre-se-vos-á. No outro lado do cartão eu tenho lá, né? Tenho X reais em minhas contas correntes até tal data. Então, são os meus mantras que eu repito diariamente, não há contraindicação. Ideal que seja ao acordar e antes de dormir, mas ao longo do dia você pode repetir muitas vezes e o cartão tem que ser visto todos os dias. E isso é o processo usado em PNL, que cada um pode usar sozinho, consigo mesmo, que é o processo da repetição espaçada, tá? Funciona, gente, funciona, aplica, tenta. Se não funcionar, aí vocês me avisam. Quem está usando, coloca aí para dar uma força para os demais. Olha, eu uso e funciona, é verdade mesmo, funciona. E pessoal, cadê os coraçõezinhos? Manda coraçãozinho aí, manda joinha, manda o aviãozinho pro amigo. Vamos crescer essa sala aqui, porque se essa sala virtual crescer hoje, eu vou ter uma surpresa para vocês, tá? Até o final da aula de hoje vai ter uma surpresa se essa sala virtual crescer, tá? Lembrando, a aula 2 também está no canal do YouTube, para você rever com a família, colocar na televisão, só que você tem que ir lá, se inscrever, ativar o sininho das notificações, combinado? Muito bem, ainda na segunda aula, deixa eu ver aqui, ainda na segunda aula, isso mesmo, já na terceira aula, eu dei mais algumas ferramentas para vocês de como trabalhar com a mente subconsciente. E me perguntaram como identificar paradigmas, porque eu até usei o exemplo, né? Um peixe só sabe que está dentro do aquário, dentro da água, se alguém for lá e tirar ele de dentro da água, né? Para o peixe, a água é o universo dele, ele nem sabe que existe coisa diferente. Quando a gente tira o peixe da água, aí que ele descobre que existe algo diferente da água. Até então ele nem imaginava. Assim somos nós, presos dentro de um paradigma. A gente muitas vezes não percebe que estamos presos a um paradigma. Foi quando eu dei a dica para vocês, mais uma ferramenta, uma estratégia mental, um modelo mental de PNL para identificar esses hábitos. O modelo era pegar uma folha A4, dividir em 4 partes e lá você listar todos os hábitos que vocês têm que são bons e estão instalados, todos os hábitos que vocês têm que são ruins e estão instalados, todos os hábitos que são bons e vocês não têm, e nem ligar para os hábitos que vocês não têm e não são bons. Quem não lembra disso, entra lá no YouTube, vai ver a aula, faz essa ferramenta, porque através desses hábitos você consegue identificar sob qual crença você está sendo dirigida, qual é o paradigma que está no comando da sua vida, porque afinal, quem comanda de verdade a nossa vida, de fato é a nossa mente subconsciente. E aí, para a ferramenta ter efeito, também dei um outro modelo mental, uma outra estratégia de PNL para vocês fazerem a análise 360 com essa questão dos hábitos, perguntando para a esposa, filhos, amigos, parentes,
sobre os seus hábitos, que hábitos que essas pessoas viam em você. Isso iria alertar, iria tirar você do aquário, da água, e poder ver que você tem outros hábitos que você não notava e que talvez possam ser descartados. Você pode trocar os hábitos ou você pode ir na fonte e ver qual é o paradigma, a crença que está fazendo com que esse hábito tome conta de você e prejudique seus resultados na vida, e eliminar esse paradigma, tá? Quiser lembrar, entra lá no canal de YouTube, essa ferramenta é muito poderosa. O que são essas ferramentas? O que são estratégias mentais? O que são esses modelos mentais? Então, eu vou passar para vocês aqui uma tecnologia, aliás, eu venho passando de graça para vocês aqui. Estou só fazendo isso para contribuir com o maior número possível de pessoas nesse período de pandemia. Isso não vai continuar depois, tá? É um presente que eu estou dando para o universo. Eu tenho um projeto social, eu ajudo muitas pessoas de diversas formas, mas estou fazendo essas aulas, eu nunca tinha feito antes, estou fazendo e vou continuar fazendo enquanto houver a quarentena, enquanto estivermos nesse período de pandemia, para contribuir com essa tecnologia, com essa alta tecnologia de desenvolvimento mental, pessoal e profissional de graça, mas vai ser só no momento da pandemia. Depois nós não vamos conseguir continuar com isso. Então aproveitem, porque essa tecnologia ela é maravilhosa, ela funciona, é uma tecnologia cara e eu trago aqui na bandeja para vocês, tá? Modelos mentais. Modelos mentais são estratégias mentais de pessoas de sucesso, são formas de pensar das pessoas de sucesso, que se você incorporar isso na sua estrutura emocional, se você usar o modelo mental, que eu passo só modelos mentais top, poderosos para vocês, não subestimem muitas vezes a simplicidade do modelo, é que eu realmente costumo simplificar para que o maior número possível de pessoas possam usar, mas são extremamente complexos. Não subestimem a simplicidade, porque eles são poderosos. E se você incorporar na sua estrutura modelos mentais poderosos que eu estou passando aqui, aumentará muito a sua possibilidade de atingir os resultados desejados, tá? Então, lógico, conhecimento sem ação de nada adianta, né? Ter conhecimento e não usar é o mesmo que ter uma arca de tesouros no fundo do oceano, de nada serve. Ainda, no final da última aula, e aqui nós vamos encerrar a revisão das últimas aulas, eu dei esse modelo da pirâmide para vocês, do ser, fazer e ter, que também reforça a questão da repetição espaçada. Então, se você quer ter fortuna, primeiro você tem que se sentir, você tem que pensar como um rico, se sentir como um rico, falar como um rico, comunicar como um rico, da hora que acorda até a hora que vai dormir, o tempo todo. Fazer o que os ricos fizeram para chegar onde eles chegaram, simples assim, e você também terá a riqueza. Ser, fazer e ter. Não adianta querer ter sem o ser e fazer antes. Pessoas que ganham na loteria, que ganham heranças, que empresa cai no colo sem preparar a sucessão, pessoas jogadores de futebol, acontece muito que de repente ficam ricos, eles não praticaram o ser e o fazer, eles não tinham sustentação para o ter. Então o que acontece? Os estudos mostram que 90% das pessoas que não praticaram durante um período da vida o ser e o fazer e logo tiveram, eles perdem toda a sua fortuna. E a maioria desses 90% que perdem tudo, eles ainda dizem que ficaram piores do que eram e que antes de ganhar o dinheiro eles eram mais felizes. Porque eles quiseram, ou às vezes por sorte ou de outra maneira, tiveram antes de ser e de fazer. Concluído então a revisão da aula 1, 2 e 3, ou melhor, o flashback da aula do 1, 2 e 3, quem não lembra, entra lá no canal do YouTube e vê, manda os aviãozinhos. E hoje, se nós atingirmos aqui 100 pessoas na sala, se atingirmos 100 pessoas na sala de aula aqui virtual passando hoje, vocês vão receber uma surpresa no final disso, tá? Tem uma observação do Fábio. Vamos lá, Fábio, manda a sua observação, a Leila vai ler aqui. Temos que desejar também. Exatamente, Fábio. Tudo começa no desejo. E vocês que estão aqui agora, parabéns. Vocês já são diferenciados.
porque num momento como esse, num momento que nós temos aqui nas redes sociais, na televisão e em toda a mídia, muita informação ruim, muito fake news, muita distração, muita pornografia, muita informação desnecessária. Vocês estão aqui porque vocês desejam ficarem melhores do que vocês já são. E vocês não estão sozinhos nisso. Eu estou aqui trabalhando para justamente isso, deixar vocês melhores do que vocês já são. Melhor mãe, melhor pai, melhor filho, melhor filha, melhor amigo, melhor amiga e melhor profissional. Muito bem observado, Fábio. Tudo começa pelo desejo. E esse grupo que está aqui desejou adquirir, escolheu, optou por ter conhecimento ao invés de ter distração, ao invés de ter porcaria, porque essa ferramenta ela é como uma faca, ela não é nem boa e nem má. Você pode usar para matar alguém ou para passar manteiga no pão. Assim são os smartphones e todas essas redes sociais. Elas não são nem boas nem más, depende de quem está usando. Isso são nossas escolhas. Nossas escolhas definem quem nós somos. Você que escolheu estar aqui agora, escolheu crescer, escolheu ser melhor do que você já é, escolheu, decidiu que você quer sair dessa quarentena melhor, quer se preparar para a oportunidade que virá e está batendo a porta já, hein? De acordo com meus estudos aqui, agosto, setembro, olha, o mercado vai aquecer e quem estiver aqui estudando, se preparando, vai sair na frente. Empresário, profissional autônomo, não importa. Quem estiver se preparando vai sair na frente, tá? Muito bem. Entrando então na quarta aula e para encerrar o assunto Poder da Mente Subconsciente, indiquei 2 livros para vocês na aula passada. Quem quiser saber a base da PNL pode ler O Poder Sem Limites, de Anthony Robbins. Quem quiser adquirir bastante mantras que já foram comprovados, que funcionaram através da repetição espaçada, pode ler o livro O Poder da Mente Subconsciente, de Joseph Murphy, um livro sensacional, traduzido acho que em umas 50 línguas diferentes, best-seller mundial, vale a pena ler, tá bom? Vamos entrar então na aula de hoje. Vamos entender a mente na visão da física quântica. Muito bem. Aproveitando o nosso desenhinho aqui, tá? Eu já desenhei aqui para alguns minutos antes aqui de começar a nossa live, ou melhor, a nossa aula ao vivo. Eu já deixei desenhado aqui para a gente não perder tempo. Em cima, mente dividida. Lá em cima, mente consciente. A parte de baixo, mente subconsciente, corpo e cérebro, tá? Muito bem. Esses paradigmas que nós temos instalados na nossa mente subconsciente, eles determinam a vibração de energia que nós vamos emanar no universo. O que significa isso, Zé Carlos? Muito bem. Muita atenção agora, tá? Nós todos somos constituídos do quê? Respondam aí. Do que vocês acham que nós somos constituídos? Vamos lá, pessoal. Tá faltando mandar aviãozinho, mandar joinha, mandar coraçãozinho. Participação. Vamos lá. É aula, não é palestra, é aula. Do que vocês acham que nós somos constituídos? Do que é que nós somos constituídos? Nós somos constituídos de carne e osso, nós somos constituídos de corpo e alma, nós somos constituídos de células. Do que é que vocês acham que nós somos constituídos? Vamos lá, pessoal, responda aí. Muito bem, todos nós, tudo que está ao redor de vocês aí na sala, ou no quarto onde vocês estão, no ambiente que vocês estão, e tudo no universo é constituído de átomos. Átomo é a menor partícula do universo. Algumas décadas atrás, os cientistas acreditavam que o átomo era a menor partícula do universo, mas os equipamentos foram se desenvolvendo e através de microscópios eletrônicos acabou se descobrindo que o átomo não era uma partícula. Aliás, o átomo era um conjunto de partículas unidas por energia. Então você tem um núcleo e ao redor desse núcleo
elétrons circundando e movimentando o tempo todo, até mesmo no vidro, na cadeira, aonde você estiver olhando aí da tua casa, qualquer objeto, ele é constituído de átomos, assim como eu e você, e esses átomos têm núcleos e têm elétrons circundando eles. Os microscópios eletrônicos foram se desenvolvendo, foram se aprofundando e olharam o núcleo do átomo e viram que o núcleo do átomo tinha partículas menores ainda, prótons, nêutrons e mais recentemente descoberto o quark e as cordas, que são menores ainda que os prótons e os nêutrons. Só que tudo isso é o quê? É um conjunto de micropartículas que estão juntas por energia. Do núcleo do átomo até o elétron que circunda ele, guardando-se as devidas proporções e fazendo-se uma analogia, é a mesma distância da Terra à Lua, para vocês terem uma ideia dos tamanhos das partículas e das distâncias entre elas. Um elétron até o núcleo é a mesma coisa que a Lua até a Terra em termos de distâncias proporcionais. E do núcleo ao elétron e até mesmo no núcleo nós temos o vácuo quântico, tudo isso com muita energia e em movimento, vibrando quase que com vida. Nossas células têm vida, nossos átomos têm vida. E tem tanta energia dentro do átomo que, se rompermos o núcleo do átomo, vocês sabem o que acontece, né? Bomba atômica, Hiroshima, Nagasaki, nada mais é do que o rompimento do núcleo de átomos. Então, para vocês terem uma ideia, todos nós somos constituídos de átomos. Todos os objetos ao redor de nós e tudo no universo é constituído de átomo, e átomos são grandes concentrações de energia. Então podemos dizer que todos nós somos energia pura na visão da física quântica. Ok, se somos energia pura e os átomos estão em movimentos, nós estamos em vibração de ondas. Vibração de ondas. Nosso corpo emana vibração, nosso corpo emana energia. Em 1930, um russo chamado Semyon Kirlian desenvolveu uma forma de fotografar essa energia que o nosso corpo emana. E saiu a câmera Kirlian, onde você fotografa e você consegue ver a quantidade de energia que o corpo emana. E isso é muito pessoal. Tem gente que em alguns momentos está com a energia mais azul, outros momentos com a energia mais avermelhada, mais expandida, menos expandida, né? Mais energia ou mais escasso. Comprovando através de fotos que o nosso corpo vibra e essa vibração emana energia e dá para a gente sentir essa energia. Essa energia se comunica, essa onda de vibração se comunica uma com a outra. Muito bem. As pessoas não acreditam que nós emanamos energia. Depois de toda essa explicação, ainda não acreditam. Como é que chega a imagem na sua televisão? Vibração, né? Vem através de ondas. Como é que chegam as informações no seu celular ou no seu smartphone? Vibrações, emanação de ondas. Na verdade, o seu celular ou o seu smartphone é um mini micro-ondas, né? Que fica lá emanando ondas. E você também emana ondas. Tudo emana ondas, tá? Então as pessoas não acreditam, mas pegam um celular para falar e mandam ondas. O que é uma FM? Frequência modulada. O que é frequência? É essa vibração de onda, o sobe e desce da onda. Só que nós temos infinitas vibrações de ondas, né? Infinitas, porque você tem a frequência, que é a quantidade de ondas num espaço de tempo, você tem a altura da onda, você tem o comprimento de onda, então você tem diferentes vibrações, infinitas vibrações. Por isso que pode ter diversas FMs, diversos celulares. Eu disco um número aqui, vou ligar diretamente para você, ou seja, o meu celular com o seu celular entram na mesma vibração, na mesma frequência e a gente se comunica. Nós podemos fazer isso com a própria frequência que a gente emana, com a própria energia que a gente emana. Então, se você está com o rádio agora na tua mão
e você sintoniza seu rádio, por exemplo, vou chutar aqui aleatório, na 95 FM, ou seja, vibração, frequência modulada 95 FM, tá? Tamanho de onda, frequência da onda. Você sintoniza na 95, ouve a música que está tocando na 95, mas as ondas das outras FMs também estão passando pelo seu rádio e você não está ouvindo, porque você não está sintonizado nela. Se você mudar a sintonia para 102, por exemplo, você vai ouvir a música da 102 e não vai ouvir a música da 95, porque você mudou a sua estação comutadora da 95 para 102, ou seja, o seu aparelho de recebimento de ondas vai receber aquele determinado comprimento de ondas. E nós temos aqui um aparelho que emana e também recebe ondas, que é a nossa mente subconsciente e todo o nosso corpo. A nossa mente subconsciente, através do paradigma lá instalado, altera a sua vibração, a vibração dos seus átomos, mudando a energia que você emana, ou seja, sintoniza sua vibração num determinado comprimento, numa determinada frequência, sintoniza para você emanar naquela determinada vibração, frequência, comprimento de onda, altura de onda. Você emana energia naquela vibração e também recebe a mesma energia daquela vibração. Esse assunto é bastante complexo. Parabéns a você que está conseguindo acompanhar até aqui, porque talvez você precise ouvir isso diversas vezes para fixar esse conhecimento, que é um conhecimento muito técnico, mas muito importante para a surpresa que virá a semana que vem. Para a gente conseguir ter resultados nas próximas aulas, é muito importante que você depois ouça tudo isso novamente. Muito bem. Através do seu paradigma, você muda o paradigma, muda o seu sentimento. Seu sentimento. Paradigma mexe com a mente subconsciente, que é o programinha que cuida do seu corpo. O paradigma trabalha com emoções. Então, você muitas vezes encontra com alguma pessoa pela primeira vez, nunca viu essa pessoa na frente, conversa 5 minutos com a pessoa vai embora, você vira para o outro colega e fala, meu santo não bateu com o dela. O que é isso? A pessoa estava numa vibração diferente da sua. Ela tinha conceitos, verdades, crenças e paradigmas diferentes do seu. E a vibração dos átomos dela estava em outra frequência diferente da sua. E você fala, simplesmente não tive uma intuição boa, meu santo não bateu com o dela. Ok? O inverso também é verdadeiro. Você conversa a primeira vez com a pessoa e a pessoa vai embora e você fala para o amigo, poxa, que cara bacana, gostei muito dele. O que é isso? Ele tem crenças, paradigmas, verdades internas instaladas na mente subconsciente dele que muda o sentimento dele, que muda a vibração dele para um comprimento de onda, uma frequência, uma vibração parecida com a sua. Você se sente bem e sua mente subconsciente diz a você, esse cara é um dos nossos, ele está na nossa frequência. Nós emitimos a frequência através do nosso paradigma, através do nosso sentimento, mudamos a frequência do nosso corpo, emitimos e recebemos ondas da mesma frequência. Então, os antigos já sabiam isso, né? O pessoal, há muitos e muitos anos atrás, já sabiam disso. Pensem comigo, quem nunca ouviu aquele ditado, dinheiro atrai? Responde aí, respondam aí, vamos participar, pessoal, vamos lá, ânimo, energia, vamos atrair energia aqui. Dinheiro atrai o que, gente? Dinheiro atrai o quê? Conta aí para mim. Quem já ouviu esse ditado? Dinheiro atrai 3 pontinhos. Quem nunca ouviu aquele outro ditado? Desgraça atrai 3 pontinhos. Coloca aí, desgraça atrai o quê, gente? Isso mesmo, pessoal. Dinheiro atrai dinheiro, desgraça atrai desgraça. Por quê? Se eu tenho paradigmas, verdades, crenças instaladas na minha mente subconsciente, de que nós vivemos num mundo maravilhoso, num mundo lindo, de que nós fazemos parte desse mundo, que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus quer o melhor para os seus filhos, e esse mundo é abundante, e há muita riqueza. Se eu acredito, se eu tenho essa crença que o mundo é abundante, o que eu vou atrair
para a minha vida. Eu mudo a minha vibração para a abundância e atraio a abundância na minha vida. Se eu acredito que esse mundo está perdido, que todo mundo é ladrão, sem vergonha, político não presta, advogado não presta, não sei mais quem não presta, todo mundo não presta, e que tudo é difícil, e que o mundo é escasso, e que eu tenho que vender o almoço para comprar janta, e que dinheiro também nunca não dá em África. Se eu acredito em todas essas verdades, né, entre aspas, nessas crenças, nesses paradigmas, o que vai acontecer? A minha vibração entra para a escassez. O que é que eu vou atrair para a minha vida? Escassez. Então, é aí que eu falei para você, você pode ganhar na loteria, mas se tiver a mente de escassez, se tiver na vibração de escassez, a sua mente vai atrair escassez. Você vai fazer um negócio errado, você vai perder seu dinheiro, vão te passar a perna, vai fazer um casamento errado, vai perder tudo sua grana. E acontece, e é fato, e é estatística. 90% das pessoas acabam perdendo. Então, na vibração da física, desculpa, na explicação da física quântica, da mente subconsciente, ela explica através da energia o que acontece com a mente subconsciente, como ela age no nosso corpo e como ela é responsável dos resultados que a gente atrai em nossas vidas, né? Explica de uma maneira diferente, mas no fundo, o resultado é o mesmo da explicação da PNL, do coaching, da psicologia clássica, da psicologia positiva. Quem nunca pensou numa pessoa que não via há muito tempo e dali 5 minutos, ou logo no mesmo dia, ou no dia seguinte, essa pessoa que você veio na sua mente, que você não via há algum tempo, você recebe uma notícia dela. Vem uma ligação, vem um WhatsApp, vem uma mensagem, ou encontra com ela pela rua, né? Quem nunca viveu uma situação dessa? Diga aí, né? Já aconteceu com você de pensar numa pessoa, essa pessoa entrar em contato contigo? Quem nunca viveu uma situação dessa? Conta aí, compartilha com os alunos aqui da sala. Lembrando, pessoal, se a gente conseguir, se vocês conseguirem trazer 100 pessoas aqui na sala de aula hoje, nós vamos ter uma surpresa para a semana que vem. Quantas pessoas nós temos hoje, Leila, por enquanto? 21. Então, tá fácil. Só cada um mandar 4 aviãozinhos aí. Quem nunca viveu essa situação de pensar em alguém e esse alguém entrar em contato com ele? Diga aí. Então, gente, o que acontece? Quando você pensa numa pessoa, você está entrando na vibração dessa pessoa. E existe agora, para surpresa de todos vocês, não só o inconsciente pessoal, mas o inconsciente coletivo. O meu subconsciente conecta com o subconsciente da outra pessoa. E isso é o que se chama vulgarmente de telepatia. Muito estudado pela NASA na época da viagem à Lua e também muito estudado pela KGB na Rússia, tá? Tem muita ciência em cima disso e é fato comprovado. Eu não vou conseguir dar todos os exemplos aqui porque a nossa aula é curta, mas se vocês quiserem a gente grava uma aula só sobre esses exemplos de como funciona essa telepatia. Então, você pensa na pessoa, ela entra em contato com você. Ou você atraiu ela, ou ela é que atraiu você. Mas todos nós estamos conectados através do inconsciente coletivo. Então, olha que bonito, gente. Nós temos uma mente que divide-se em consciente e inconsciente. Quem comanda os resultados na nossa vida é a mente subconsciente, explicado pela psicologia, pela PNL e também pela física quântica. Todo o inconsciente nosso está conectado com o inconsciente coletivo e todo esse inconsciente coletivo está conectado com o superconsciente, que é o Criador, o universo, a força maior. Então, estamos mais do que nunca todos conectados. E é um momento que pessoas especiais como vocês, que pegam um momento nobre do dia como esse horário para se desenvolver, para estudar, para adquirir conhecimento, para ser melhor do que já é um momento oportuno, é um momento especial, é um momento muito especial, onde eu acredito fortemente que quando nós sairmos dessa confusão que o planeta está vivendo, nós teremos aí pelo menos uns 40% da população mundial muito, mas muito melhores do que estavam quando entraram. E parabéns a você que está aqui buscando ser melhor. Então, vou dar um exemplo real para vocês.
Nós temos mais 15 minutos de aula e tragam pessoas para cá. Vou dar um exemplo real para vocês. Uma cliente minha, obviamente, a cliente já de alguns anos atrás, eu vou manter aqui o sigilo. Essa cliente minha, vamos chamá-la de fulana, né? Mantendo o sigilo. Ela teve um problema muito sério na vida dela, um problema de doença e também um problema de relacionamento e também um problema financeiro. Ela não era feliz nem na saúde, nem na relação, nem no trabalho dela e não conseguia entender isso. Depois de trabalharmos algumas sessões, eu consegui encontrar lá no fundo dela uma mágoa grande, um ressentimento grande com uma ex-amiga de alguns anos atrás, que elas trabalharam juntas na mesma empresa. Só que essa ex-amiga, ela tentou puxar o tapete dessa minha cliente, tentou passar por cima dela, tentou derrubar ela ali no trabalho para que essa ex-amiga dela crescesse e que a minha cliente ficasse mal perante os donos e acabasse até, além de se prejudicar, podendo até correndo o risco de perder o emprego. Se não bastasse isso, essa ex-amiga também, né, teve alguma tentativa de seduzir o marido dessa minha cliente. Então, no final das contas, essa ex-amiga dela acabou sendo mandada embora, mas elas perderam a amizade e ficou na mente subconsciente da minha cliente uma mágoa, um ressentimento muito profundo, muito grande. E como eu sempre digo, né, manter mágoa, manter ressentimento, como já foi estudado em Harvard, né, e em muitas universidades importantes pelo mundo, 85% dos cânceres não genéticos e não estimulados pelo meio externo são gerados pelo psicossomático, pelo emocional, por mágoas e ressentimentos acumulados ao longo da vida, e era justamente um dos problemas graves que ela tinha. Muito bem, um belo de um dia, em sessão, encontramos que o problema dela realmente era essa mágoa, esse ressentimento, era a falta de perdão. A vibração energética da mágoa, do ressentimento, é uma vibração ruim, que atrai o quê? É vibração de mágoa, é vibração de ressentimento, é vibração ruim, é vibração que atrai doença, é vibração que atrai escassez, é vibração que atrai coisa ruim. E ela estava atraindo tudo isso para ela. Como eu sempre digo, ter mágoa e ressentimento, ter raiva de alguém, não perdoar, é a mesma coisa que você tomar um copo de veneno achando que vai matar a outra pessoa. Como eu sempre digo, perdoar, além de um ato de amor, um ato de cidadania, vamos dizer assim, um ato de amor, é um ato de inteligência. Porque quando você perdoa o outro, você tira um peso das suas costas. Mas o fato de você perdoar o outro, você não deixa o outro quite com o universo. Aquilo que o outro fez de errado, ele vai ter que dar satisfação para o universo. O universo vai cobrar dele. Muitas pessoas não gostam de perdoar porque dizem para mim, ele não merece meu perdão, não merece ser feliz porque ele me prejudicou. Você não perdoar, você está prejudicando só você. Você perdoar, você faz com que o outro, ou melhor, você faz com que você tire um peso das costas, com que você prospere, com que você fique feliz, com que você fique saudável, e a dívida do outro com o universo está mantida e o universo vai cobrar. Bom, a minha cliente saiu da sessão ainda meio assim atordoada, porque foi uma sessão muito profunda, foi para casa dela no mesmo dia. Ela me conta em mensagem gravada, gente, que depois de algum tempo ela tomou lá o banho de 40 minutos, começou a refletir e caiu num choro profundo, ficou 45 minutos no chuveiro chorando e conseguiu perdoar a ex-amiga. Gente, toda vez que eu conto essa história eu arrepio, porque ela me manda esse áudio se sentindo aliviada desse perdão que ela teve com a ex-amiga. E na mesma noite, é de arrepiar, gente, ela me repassou o áudio da ex-amiga. Elas não se viam há anos. Naquela mesma noite, ela, de pensar tudo aquilo, entrou na vibração da amiga, a amiga ouviu, sentiu ela, a ex-amiga, né? Naquela mesma noite, 2 horas depois, eram umas 10h30 da noite, a ex-amiga mandou 2 áudios de 10 e 8 minutos, alguma coisa assim,
pediu perdão pelo menos umas 15 vezes pelo que havia feito. Então, através do perdão, ela entrou na vibração da bondade, a ex-amiga sentiu o erro que cometeu e mandou mensagem falada para ela, eu ouvi, ninguém me contou, eu ouvi, mandou mensagem falada para ela pedindo perdão. Esse é o poder da mente subconsciente. Nós podemos nos comunicar uns com os outros. Não é? É o que os jovens chamam de vibe. Vibe é a vibração em que um se encontra. Tá? Então, riqueza atrai riqueza. Aquele paradigma, aquela crença que você tem, ela vai atrair, né? Porque nós oramos 24 horas por dia de acordo com o nosso sentimento. Se sentimos escassez, não adianta rezar 5 minutos ou 1 hora por semana lá domingo na igreja pedindo dinheiro, se do resto da semana você está sentindo escassez. A verdadeira oração é o sentimento, é a vibração que você coloca no teu corpo, porque aí a sua vibração comunica com o inconsciente coletivo, o universo conspira a seu favor, porque nós vamos estar conectados com o superconsciente. Esse assunto é muito, muito, muito profundo, vocês vão precisar ouvir mais vezes isso, até que isso entre na estrutura emocional de vocês e podemos, se vocês pedirem, entrar mais profundamente nisso. Mas eu quero estar passando aqui uma outra ferramenta para vocês, né, prática, para vocês saírem praticando. Então, o que acontece? Nós temos um paradigma X na nossa mente subconsciente. Vamos buscar aí um paradigma muito comum. Vamos lá. Dinheiro não traz felicidade. Um paradigma muito comum para a população. Principalmente a população católica, né? Eu tenho muitos clientes católicos que acham que quem tem muito dinheiro não pode entrar nos céus, né? Então, dinheiro não traz felicidade. Se você tem esse paradigma, essa crença que foi instituída, foi colocada lá dentro da sua mente subconsciente, na sua infância, né? Quando você ia lá para a igreja, o padre falava isso, seu pai falava isso, que dinheiro não traz felicidade, que bom que nós somos pobres, nós somos limpinhos, nós somos pobres, nós somos honestos. Então, criou-se essa crença, esse paradigma, e esse sentimento, porque o paradigma muda a vibração energética, põe você na vibração de que dinheiro não é bom. Então, o que vai acontecer? O dinheiro, a sua vibração vai estar sempre afastando a energia, a vibração das pessoas que têm dinheiro, que têm a oportunidade para estar te trazendo, tá? Tem uma pergunta, Leila, pode falar. Fontes Grigolon. Como conectar com a prosperidade e a sabedoria? Muito boa pergunta, Fontes, muito boa pergunta. Então, vamos lá. Se nós temos esse paradigma de escassez, respondendo ao Fontes agora, se nós temos esse paradigma de escassez, então, por exemplo, né, um outro paradigma para atender a solicitação do Fontes. Vamos imaginar assim, que a gente vem daquela família clássica tradicional no Brasil, que o pai, a mãe, os professores, a sociedade fala para o cidadão assim, você tem que estudar para entrar na faculdade, depois ele estuda, entra na faculdade, depois lá na faculdade falam para ele, você tem que estudar para arrumar um bom estágio, depois ele arruma um estágio, depois falam para ele, olha, você tem que ser um bom profissional, você tem que fazer um bom estágio para ser efetivado na empresa que você trabalha e você ser um bom seletista, porque carteira assinada é garantia de dinheiro no bolso. Paradigma terrível que impera no nosso país, né? Que CLT é garantia de alguma coisa. Muito bem. Então, uma coisa que eu digo para vocês, como CLT, dificilmente alguém ficará rico. Com raríssimas exceções, como CLT, dificilmente alguém vai ficar rico. Para você ficar rico, você tem que abrir o seu próprio negócio, ter uma ideia e abrir o seu próprio negócio. Mas esse paradigma X de que CLT é seguro e que eu não nasci para ter o próprio negócio está na minha mente subconsciente. E eu coloco uma ideia Y de quero abrir meu próprio negócio na minha mente consciente. Então, a minha mente subconsciente está na vibração do paradigma de que eu tenho que ser seletista e que eu não nasci para ser empresário. Essa vibração está no meu corpo. Então, as minhas ações são influenciadas pelo meu paradigma, pelo meu sentimento, e eu recebo aquilo de volta.
Então eu tenho agora uma ideia Y de ser empresário, um paradigma X, meu corpo está vibrando em X e meus resultados são X. E aí o que acontece? A hora que eu enfio uma ideia Y, eu começo a ter a barreira do medo, do terror, da insegurança, da dúvida. Será que eu consigo? Será que dá? Ah, isso não é para mim. O que acontece? Começa a dar o conflito. Você tem a ideia, mente consciente, mas a mente subconsciente é mais forte. Ela altera a sua vibração. E seu corpo está em X, seu resultado está em X. Então o que acontece? Para você vencer essa barreira do terror, essa barreira do medo e ter acesso a tudo isso, fontes, na verdade, você tem que... Vou passar um outro modelo mental para vocês. É DFE. DFE. Você tem que decidir. Decidir com convicção. Eu decido que se alguém pôde abrir um negócio e se dar bem, ele não é nem mais e nem menos do que eu. Então eu também posso. Mas veja bem, abrir um negócio que você ama, um negócio que você gosta de fazer, que você tem paixão por ele. Decida, decida e ir em frente. Você não pode permitir que o medo tire a sua vontade de vencer. O medo ele vai existir sempre, mas ele tem que ser menor do que a vontade de vencer. Então é DFE, decida. Decidir significa romper com qualquer dúvida, romper até mesmo com o seu paradigma na mente subconsciente. Você decide, você rompe e aí vem o F de foco, DF, decidir e foco. Você vai botar todo o seu foco, toda a sua energia, toda a sua concentração, porque tudo aquilo que você concentra, que você olha, que você dá atenção, cresce. Você vai botar toda a sua atenção, tempo, energia, dinheiro, atenção, concentração, tudo naquele foco que você decidiu fazer, que você gosta de fazer, que você tem amor. Cuidado, muitas pessoas querem fazer porque acham que determinadas coisas dá dinheiro. Isso não dá certo. Você tem que fazer uma coisa que você gosta de fazer, porque qualquer coisa dá dinheiro. Desde vender pipoca a trabalhar com alta tecnologia. Qualquer coisa dá dinheiro, tá? Decide, bota foco e DFE, com entusiasmo. Com entusiasmo. Entusiasmo significa com Deus dentro de si, tá? Defina, decida, bote foco e com entusiasmo. Gente, eu vou ter que interromper aqui, porque daqui 2 minutos vai cair a nossa aula. Quando o papo é bom, passa rápido mesmo, é assim mesmo, mas a partir de quinta-feira que vem, né, como nós não chegamos nas 100 pessoas que eu queria, então não teremos a surpresa hoje. A surpresa pode ocorrer se na quinta-feira que vem nós tivermos 100 pessoas aqui. Mas a partir da quinta-feira que vem, nós vamos começar a maratona da prosperidade. Se eu ganhei dinheiro e ensinei centenas de pessoas a ganharem dinheiro, eu vou ensinar vocês também a ganharem dinheiro, tá? Então, a partir de quinta-feira que vem, 19 horas, aula ao vivo, técnicas sofisticadas, gratuitas, de desenvolvimento mental, pessoal, profissional. Vou ensinar vocês a ganharem dinheiro, tá? Então, se tiver 100 pessoas quinta-feira que vem assistindo, vocês vão ter uma surpresa, ok? Combinado? Então, uma perguntinha de coaching para todos vocês. Escrevam aí por que é que foi boa a aula de hoje. Por favor, contribuam para fortalecer a nossa sala virtual, para fortalecer essa minha missão, para me entusiasmar, para me manter motivado a entregar de bandeja para vocês esses conhecimentos de alta tecnologia, sofisticados e caros, de maneira aqui, gratuita. Então, escrevam aí para mim, por favor, por que é que foi boa a aula de hoje. E lembrem, entrem no canal do YouTube, inscrevam-se lá, ativem o sininho para vocês receberem todas as aulas. É muito bacana poder ouvir a aula novamente, é necessário, vocês vão ter que repetir essas 4 aulas, repetir, para, se vocês quiserem, a partir de quinta-feira que vem, entender esse fator de enriquecimento. E aí, fontes, nós vamos ganhar dinheiro juntos, tá bom? Todos vocês, porque se eu ganhei e se fiz muitos clientes ganharem, ajudei muitas empresas que estavam à beira da falência a se recuperarem, vocês que estão aí vão receber de maneira gratuita
todas essas técnicas de como ganhar dinheiro. Última recomendação, vou recomendar aqui enquanto não cair a live, né? Livro. Recomendo o livro Pense e Enriqueça, do autor Napoleon Hill. Algumas revistas indicam esse livro como sendo o livro mais influente, o segundo livro mais influente na história da humanidade, obviamente depois da Bíblia, tá? Napoleon Hill, para nós, da psicologia positiva, do coaching, da PNL, é o nosso pai. E ele escreveu a